nós vamos falar sobre o assunto de coesão textual. Primeiro, o que é um texto coeso? Eu sempre faço aquela brincadeira do time de futebol. Quando é que um time ele é considerado um time coeso? Quando todas as suas peças estão muito bem encaixadas. Então, um texto funciona dessa mesma forma, com essa mesma ideia. Todas as frases elas devem estar o quê? Muito bem encaixadas e todas realizando uma certa tarefa específica. Então, esse exercício eu propus para o ensino médio, para o primeiro ano do médio, que é um texto sobre a resenha de um filme, que é o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Nós vamos ver que, propositadamente, foram colocadas várias vezes o nome dessa personagem. E como é que nós vamos deixar esse texto mais enxuto? Por meio de artifícios estabelecidos pela coesão referencial anafórica. Então, quando eu coloco esses 3 nomes dessa nomenclatura, eu tenho que explicá-los antes de partir para o texto. Coesão, que é aquele texto em que todas as frases estão intimamente ligadas. Referencial é quando algo estabelece o quê? Um nome para uma ideia ou para um conceito. Ou seja, um texto, ele vai para frente, mas ele fala o quê? De temas que foram ditos lá atrás. Esses temas são as referências do texto. E é anafórica, por quê? Porque vem de anáfora. Anáfora é quando uma coisa dita anteriormente, ela é reintroduzida no texto. Isso aí, nós vamos ver como é que ela é feita. Primeira frase ali do texto. O filme conta a história de Amélie Poulain, uma moça que carrega o peso de uma infância solitária, na qual foi privada de contato com outras crianças e sofreu influência de seus pais superprotetores e antissociais. Amélie Poulain, temos a primeira repetição que é desnecessária. O que eu posso colocar ali? Eu posso pôr uma forma reduzida daquele referente dito antes. Então, eu posso pôr apenas o sobrenome dela. Fica bastante interessante. Então, Poulain passa pelos anos iniciais da vida, fechado em seu próprio universo de imaginação, esperando chegar o dia em que tenha idade suficiente para sair de casa. Assim, quando Amélie Poulain, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer aqui uma coisa chamada elipse, que é o quê? Aquele vazio que tem alguma função dentro do texto. Quando eu apago aqui, assim, quando atinge a maturidade, quem é que atinge a maturidade? A Amélie. Só que eu apaguei, só que isso é facilmente recuperável pelo contexto da frase. Então, a gente tem o quê? A gente tem o uso da elipse como uma estratégia de colocar esse nome sem ter repetição. Então, Amélie Poulain, aí a gente pensa numa outra coisa aqui. Agora nós vamos usar o pronome pessoal reto, que é aquele que tem a única função de sujeito dentro da frase. Ela. Pronome, gente, coloquem assim na cabeça. O pronome é uma palavra que só funciona dentro de um contexto. Esse ela, ele vai ter valor semântico, ou seja, de sentido, dentro desse texto. O ela aí, nesse caso, é a própria Amélie. Ela passa a morar sozinha e trabalhar como garçonete no Café Dois Moinhos. Certo dia, Amélie Poulain, o que a gente pode colocar aqui? Como ela era uma menina, eu posso colocar a jovem. O que é jovem nesse sentido? Jovem nesse sentido é uma coisa chamada de hiperônimo. O que é um hiperônimo? Uma palavra de sentido mais amplo que ela é capaz de resgatar uma ou várias coisas ditas anteriormente. Como assim?
Vamos pensar numa frase nós assim, ó, rosas, margaridas e orquídeas deixam tudo mais belo, ponto. As flores também trazem perfume consigo. Essa palavra, as flores, faz o quê? Faz com que sejam retomados o quê? Rosas, margaridas e orquídeas. Só que flor não tem um sentido mais amplo do que rosa, margarida e orquídea, que são o quê? Integrantes desse mundo amplo. Então, flores é hiperônimo e os elementos que fazem parte dele são chamados de hipônimos, ou seja, palavras de sentido bastante restrito. Então, a gente coloca jovem aqui, por quê? Porque pode abarcar uma série de pessoas. Nesse caso, abarca a Milene Polan. A jovem encontra em seu apartamento uma antiga caixa de recordações e decide procurar pelo dono do objeto. Notando a comoção do homem ao se deparar com esse pequeno tesouro do seu passado, aí a gente pode colocar o quê? O que ela é dentro da história? Ela é a personagem principal. Como que se chama a personagem principal? Protagonista. Então, a protagonista passa a ter uma nova visão da existência, tomando para si a missão de colocar a ordem na bagunça da vida das pessoas. Portanto, fizemos uma reescrita de um texto de forma elegante e rápida. Muito obrigado, espero que tenham gostado.